Olá, fofuras, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês parte aqui do acabamento que eu fiz dessa peça mega fofurenta feita para a Bruna. Eu finalizei aqui o rostinho, como eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, da confecção da pintura aqui dela. E agora eu vou colocar o cabelo dessa fofurenta. A Bruna é uma designer de sobrancelhas e cílios. E o amigo dela, o Elbert, que foi um presenteado aqui do ateliê também, ele ganhou um boneco das irmãs Paula e Edinha aqui no ateliê. E aí ele me solicitou, gostou tanto do boneco dele, quis presentear a amiga dele com essa fofurinha aqui que é a Bruna. E aí eu fiz a Bruna aqui com o uniforme que ela utiliza e também com os detalhes, as ferramentinhas que ela utiliza, que são a pinça, a tesoura e outras lá também, um pegadorzinho. E também esse cabelo cacheado maravilhoso que ela tem. E aqui eu vou ir fazendo os caixinhos, todos modelados à mão, fio por fio. Eu faço todos dessa forma porque eu gosto do efeito que dá, como eu já falei com vocês aí no canal. E aqui eu acelerei bem o vídeo para não ficar cansativo, para vocês verem, mas eu quis compartilhar com vocês essa etapa aqui, que é uma etapa muito trabalhosa, mas que vale muito a pena e dá todo um charme para a peça. Aqui eu começo colocando a primeira camada de fios, faço os fiozinhos um por um, e vou colocando eles ali linha por linha. Aqui para você ver, eu já vou deixando eles meio que pré-prontos para poder agilizar o processo de confecção. Aí eu deixo eles sempre nessas vasilhinhas aqui, que é aquela forma para bolo, que a gente coloca para ir tampando e abafar, para que o biscuit não resseque totalmente. Para você ver ali que ele já deu uma escurecidinha, ressecou um pouquinho. Já tá um pouquinho mais firme, que era a minha intenção, que ele ficasse um pouquinho mais firme para que ele não ficasse caindo quando eu fosse colocar aqui, mas que não estivesse tão seco, então ressecado. Então ali você viu que eu preenchi toda a parte de baixo e agora eu vou ir fazendo outros fios para poder preencher essa parte aí de cima. Então você viu ali a diferença da cor desse que eu tô modelando agora para o que eu modelei e deixei na vasilha secando para dar aquela estruturadinha, que eu precisava que eles ficassem um pouquinho mais firmes para eles não ficarem descendo. Então sempre que a gente for fazer, a gente precisa dar uma ressecada, principalmente quando for cachinhos, porque eles vão descendo e vão abrindo. Então a gente precisa cuidar disso daí para não ficar passando raiva. Então, e agora eu vou vir preenchendo com os que ficaram faltando. Eu sempre vou fazendo uma boa quantidade, vou deixando pronto, mas depois que pega um certo período aqui, eu vou fazendo um por um mesmo, porque eu vou preenchendo os espaços que estão vazios, que precisa, e vou modelando já de cara ali, um por um. Então, não essa parte de cima aqui, da primeira camada aqui onde fica o acabamento, não dá pra fazer e deixar secando, tá bom? Essa aí eu faço na hora e vou modelando dentro da realidade aqui do formato do cabelo, para você ver que eu vou enfiando fio por fio ali, um fiozinho dentro do outro, para dar aquele movimento, aquele ar do cabelo cacheado que entrelaça um fio no outro mesmo. Eu sei como é que é, porque eu tenho cabelo cacheado e aparece muita cacheada aqui pra mim. Já quero aproveitar e pedir para você deixar o seu like aí, curta esse vídeo, ative as notificações. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, porque tem muito conteúdo maravilhoso para poder sair por aqui. Estou sempre compartilhando, além das minhas experiências, o meu conhecimento que eu tenho em relação à parte de administração, que envolve todo o contexto das nossas empresas, também o passo a passo de peças que eu confecciono aqui no ateliê e algumas que eu estou fazendo também diretamente para o canal. E aí você ficará por dentro de tudo. Aqui, como o formato do cabelo dela é volumoso mais para baixo, essa parte aqui da cabecinha eu vou fazer uma camada apenas, essa parte de aqui de cima, porque vai ter a tiara. Então eu não vou colocar muito volume para não ficar estranho. Então aqui eu já estou modelando já essa parte aqui de cima da camada da cabeça, já de cara no formato ondulado, que é o cabelo dela, nessa parte de cima, já deixando a personalidade dela aí mais forte, mas sem muito volume aqui nessa parte de cima. Essa aqui vai ser uma camada só. Eu preenchi bem embaixo para dar o volume da parte baixa ali do cabelo, mas essa parte aqui de cima
vai ser uma camada só porque eu vou colocar ainda uma tiara. Então, eu não podia preencher demais essa parte aqui de cima, porque senão ia ficar excesso, ia ficar muito volume, tá bom? E aqui eu vou ir preenchendo fio por fio, com todo carinho e paciência do mundo. E a gente chega lá. Eu gastei mais ou menos 1h30 para poder confeccionar esse cabelo fofurento, em média aí, no tempo de gravação desse vídeo. Fazendo aqui fio por fio é muito tempo, mas vale a pena o resultado, né? Esse aqui, por exemplo, que era um cabelo grande, ainda teve a tiara, né? Então eu fiz o cabelo e a tiara, deu quase 4 horas de confecção. Aqui eu vou passar um pouco de água, tá vendo? Para poder umedecer essa parte aqui e fazer o acabamento, para ir unindo esses fios ali, para que eles não abram quando eu for, quando à medida que o biscuit for secando. Aqui eu peguei um pedaço para poder fazer a tiara, vou medir ali, vou abrir, vou fazer ela no olho mesmo, não fiz nenhum rascunho nem nada para poder testar, vai ser no olho. E aqui eu abri ela, uma espessura mais ou menos, não muito grossa nem muito fina. Eu vou ali fazendo acabamento nas laterais, que na verdade não é uma tiara, é uma, como é que chama? Acho que é bandana, né? Fala, se eu não me engano. Aqui é uma tiara basicamente, mas lembro, acho que é uma bandana, se eu não me engano a palavra. Mas aqui eu fiz um detalhe nela. Não passei cola, tá bom? Aqui eu passei só um pouquinho de água mesmo. Nesse caso aqui não tem necessidade. O cabelo tá úmido, a tiara tá úmida. Então não tinha por que passar cola, tá bom? A cola não é necessária nesse momento. Aí ali vou ir fazendo acabamento. Sempre com muita paciência. Vou preencher ali com mais alguns fiozinhos. Ali eu retirei, que eu comecei a fazer do lado para dar um volume, mas eu não achei que não tinha necessidade. E aí fiz novamente, porque eu acho que precisa ali dar um acabamento. Porque a foto referência que o Elbert me encaminhou, ela tem, o cabelo tá um pouco para fora da tiara, então eu precisava colocar mais uma camadinha aqui nessa lateral para dar esse efeito de volume e de movimento pro cabelo também. Então eu fui fazendo aqui no cantinho, mesmo com a tiara molhada. Dá um pouquinho mais de trabalho quando tá tudo úmido assim, mas vale a pena o resultado. É só tomar um pouquinho mais de cuidado que a gente consegue. Os cachorros estão latindo porque o pessoal da coleta de lixo está passando aqui e eles ficam agitados. Mas nada que atrapalhe tanto o nosso vídeo. Ali eu vou umedecer mais um pouquinho com água, vou unir aí os fios para você ver que eu não vou fazer toda uma camada. Eu vou fazer só um detalhe ali nas laterais, para dar esse volume mesmo. Aí não precisa fazer toda a camada, porque senão vai ficar muito grosso. A intenção é como se o cabelo dela tivesse ali puxado de lado, né? E aqui ele ficou dessa forma. Olha só que coisa mais linda, mais maravilhosa esse cabelo. Fiquei apaixonada, gente. Esse cabelo ficou muito lindo. Puro cacho, pura fofura. A bandana também, ali eu escrevi o nome dela, o nome da empresa dela. E aqui agora eu vou colar as ferramentas que eu fiz para poder colocar na mãozinha dela, que é o que ela usa: a pinça, o pegador, a tesourinha. Eu fiz elas com aquele alfinete que a gente usa, esqueci o nome dele, aquele alfinete que tem a pontinha estilo pitão, que a gente usa para poder fazer os chaveiros e tudo. Então eu queria uma coisa que ficasse mais realista possível, né, dentro da proximidade dela, e ficou bem próximo aí da pinça, do pegador que ela usa e da tesourinha também. Aí eu fiz elas minizinhas, modelei elas à mão mesmo com alicate, e aqui eu vou testando para poder
colar. Vou colar com cola instantânea. Segurar um pouquinho e deixar na posição que eu quero. E ficou simplesmente uma fofurinha. Eu amei cada detalhe dessa peça, feita com muito carinho. E esse cabelo ficou maravilhoso demais, gente. Eu tenho cabelo cacheado e parece que aparecem muitas cacheadas fofurentas aqui pra mim poder fazer. Olha só os detalhes, como que ela ficou lindinha. Ali eu vou colar a tesourinha também. E ficou assim. Agora eu vou passar um pouquinho de brilho aqui nos olhos dela, uma sombra nos olhinhos, um blush na bochechinha para dar uma vida, um rubozinho a mais. A nossa fofurinha. Um brilhinho ali na boquinha também. Um pouco de brilho aqui na base. Lembra aí de deixar o seu like. Espero que você tenha gostado de ver o acabamento dessa peça linda. Que você se inspire aí para poder aplicar essas técnicas e ideias aí no seu ateliê e nas suas peças também. Eu amei essa fofura, a Bruna também amou bastante, o Elbert também. E é muito gratificante participar desses momentos únicos e especiais na vida dos meus clientes. Um grande beijo para vocês, fiquem ligadinhos aí que tem muito vídeo legal para poder vir por aqui. Um abraço bem apertado e fofurento e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!